Porque, de acordo com dados do IBGE, metade dos lares brasileiros possui carros. E esse número chama a atenção para a mobilidade urbana. E a pergunta é o seguinte: como a população enfrenta os desafios do trânsito? Quem vai responder para a gente, tem mais informações, é o psicólogo especialista em psicologia do trânsito, professor Rosival Lagares. Professor, está tudo bem? Boa tarde, Jodevar. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, depois de tantos anos, nos reencontramos aí. Prazer, eu que conheço o senhor, fui aluno da PUC, o senhor dá há muitos anos aqui na nossa instituição, né? Bastante tempo. Há quantos anos? Esse ano eu farei o jubileu de ouro aqui na PUC. Parabéns já antecipadamente. A gente não pode dar os parabéns, é para aquele motorista que a gente mostrou, né, professor? Estacionando na contramão. Pois é, não é? Isso é uma amostra do que a gente vê diariamente nas ruas de Goiânia. Esse mau comportamento dos motoristas, não é? Mas interessante a imagem que nós vimos ali, não sei se você percebeu, mas havia também ali sacos de lixo no chão. Não reparei. Não reparou? Ali. Então, não é? Isso mostra que Goiânia é uma cidade desorganizada, não é? Então isso, naturalmente, esse contexto de desorganização, de uma forma geral, ele certamente influi no comportamento do motorista, não é? Eu vou buscar as causas e as questões das soluções com o senhor, mas antes, no início do programa, nós mostramos um problema que tem ali no viaduto. Aí, esse aí é o viaduto da Avenida Jamel Cecílio. A gente percebe, professor, que os carros param em cima da faixa de pedestres porque eles não conseguem ver o carro que vem porque tem uma mureta. Eu nunca tinha visto isso. Lamentável numa obra dessa, né? Eu passo de vez em quando nesse local, sim. Eu experimento isso às vezes, né? E esse viaduto, esse complexo viário, né? Sim. Porque existe uma passagem subterrânea, uma outra de nível e uma superior. Então é um chamado complexo viário e normalmente quando nós falamos do mau comportamento do motorista, nós tendemos a levar para o campo da psicologia, está na pessoa, não é? Mas nos meus estudos em psicologia do trânsito, eu também busco causas externas, não é? Por exemplo, o contexto geral de desorganização de uma cidade, não é? E causas de infraestrutura, como é o caso desse complexo viário. Então, o poder público, quando constrói uma obra desta magnitude e deixa de colocar, por exemplo, na pista superior uma passagem para pedestres, e quando deixa uma mureta que obstrui a visão dos motoristas, induzindo o motorista ao erro. Isso. Né? Então veja que muitas vezes aquilo que a gente observa como sendo um mau comportamento do motorista, ele está sendo causado por uma falha de infraestrutura. Então quer dizer que o erro do poder público, ele influencia no mau comportamento diretamente do motorista. Com incentiva certeza. Ele. Nas minhas pesquisas realizadas para a minha dissertação de mestrado, lá nos anos 2000 ainda, né? A percepção dos motoristas que nós captamos nessa pesquisa é de que o trânsito é um espaço caótico, desorganizado e que a fiscalização ela existe apenas para multar. É claro que as autoridades públicas elas não gostam quando a gente fala isso, né? Quando as pessoas falam, por exemplo, numa indústria da multa. É claro que é necessária a fiscalização, não é? Sim. É necessária a fiscalização. Porém, a percepção das pessoas é que o Estado ele se ocupa mais da fiscalização. Por exemplo, agora nós temos aí um projeto da Prefeitura, muito bem-vindo, mas que vai custar 242 milhões ao longo de 5 anos, exclusivamente voltado para a fiscalização. E quais são os projetos para melhorar a infraestrutura do trânsito e deixar de induzir, por exemplo, o motorista ao erro? Professor, a gente está, eu queria até comentar, porque estão instalando câmeras 360 graus, até para pegar, por exemplo, a pessoa que para no semáforo e vai utilizar o telefone celular. Esse tipo de punição que a gente tem hoje, das multas que são aplicadas, elas funcionam na prática? Não funcionam. Por quê? Não funcionam porque não obedecem aos preceitos para a boa aplicação de uma punição. Segundo a psicologia, não é? Nós temos uma teoria chamada behaviorismo ou comportamentalismo, que estudou muito bem essa questão de como a punição ela funciona para ser educativa, não é? Então, eu vejo alguma iniciativa da Prefeitura, por exemplo, hoje eu vi mais cedo, acho que até nesse mesmo jornal, ou foi na internet, um motorista estaciona em local proibido. Por exemplo, aquele. Sim.
O ideal é que aquele veículo seja guinchado. Na hora. Na hora, para que quando o motorista chegue ali, ele recebe a punição imediatamente. Mas ele o que acontece? Ele percebe a punição. Mas como funciona hoje? Ele estaciona em local proibido, é autuado, um mês depois chega na casa dele uma notificação, depois chega um boleto mais 30 dias depois para ele pagar, ele não paga. Quando é que ele vai pagar a multa? Só quando ele vai pagar o licenciamento do carro, às vezes daqui a 1 ano. Então a punição não tem efeito, esse tipo de punição, multa de trânsito, não tem nenhum efeito educativo. Por isso que as pessoas percebem como sendo apenas para arrecadar. E uma coisa interessante, às vezes a gente recebe uma multa em casa, vem com a fotografia, né? Aí você fica procurando onde é que foi, que dia que foi, que horário que foi, e até naquela multa é difícil de encontrar. Sim, não é claro para o motorista, as letrinhas são miúdas, não é? A fotografia é desfocada. Então, eu louvo a iniciativa da Prefeitura de instalar câmeras de alta sensibilidade para que realmente, quando você receba uma multa, você tenha condições de reconhecer que você cometeu aquela infração, que você merece esta multa. E qual seria, professor, na opinião do senhor, o modelo mais prático, mais eficaz, por exemplo, de punir o motorista infrator, mas que ele perceba isso? Exatamente, a punição tem que ser imediata, como acontece em alguns outros lugares, não é? No caso do estacionamento proibido, por exemplo, se a pessoa está usando o celular, ele deve ser parado. Ele deve ser parado, deve ser abordado, não é? Para que naquele momento ele perceba, e ele faça o processo psicológico de percepção dessa punição, e aí sim ela terá um efeito educativo. Mas as causas para os problemas no trânsito, elas são muito complexas, não é? Mas é claro que, de acordo com as pesquisas, mais de 90% dos acidentes de trânsito são de responsabilidade do motorista. Mas há uma parte importante que diz respeito, por exemplo, à infraestrutura, não é? Que é aquela que é de responsabilidade do Estado. Existe uma outra parte, por exemplo, a respeito da sinalização. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos o problema da BR-153, não é? Que se torna um caos no final da tarde, a partir das 16h30, 17 horas, você simplesmente... E ali existe uma falha grave de sinalização, que poderia minimizar aquele problema. A falta de sinalização que indica aos motoristas qual a faixa ele deve usar, não é? Por exemplo, o motorista que está transitando por Goiânia, ele deveria ficar na faixa da esquerda. Mas ele é induzido, por exemplo, o motorista de caminhão, ele não aprendeu que ele deve ficar na faixa da direita? Só que na faixa da direita, logo você tem uma confluência de veículos que vai entrar. Então, para o trânsito. Enquanto esse motorista, se ele está trafegando a uma velocidade que é aquela permitida na via, ele deveria estar à esquerda, para que a faixa à direita ficasse livre para essas confluências que nós temos aqui no Serra Dourada, na Avenida Anhanguera, no Carrefour, no Viaduto Laranjeiras e assim por diante. Vamos ter que conversar mais, professor, porque o problema é grave e muito mais profundo que a gente imagina. Nós conversamos com o professor Rosival Lagares, que é psicólogo, especialista em psicologia de trânsito. Obrigado pela contribuição do senhor. Eu que agradeço, e a PUC TV pode contribuir muito, viu, Jodevar? Quem sabe criando pílulas de educação para o trânsito. Boa ideia, boa ideia. Eu gostaria que a PUC contribuísse nesse aspecto para melhorar o trânsito de Goiânia. A sugestão do senhor já está anotada, com certeza a nossa direção vai olhar com muito carinho. Eu também defendo. Um abraço. Obrigado.